tem a sua igreja que é o corpo, a sua noiva. A Bíblia fala que Deus tem os seus filhos, Ele tem ovelhas e outros apriscos. Então, você tem que ler a Bíblia e entender o que está querendo dizer aqui, naquele contexto. Então, vamos pensar assim: Deus tem um povo aqui nessa terra? Sim, Deus tem um povo aqui nessa terra. O povo de Deus tem uma responsabilidade, que é compartilhar as mensagens que são remanescentes, a guarda da vontade de Deus e o testemunho de Jesus. Nós falamos sobre isso ontem. Deus tem pessoas que pertencem a Ele, mas não fazem parte desse povo? Sim, porque diz que nós temos ovelhas e lobos apriscos. Então Deus tem pessoas que Ele ama em várias denominações religiosas. Deus não simplesmente direciona prédios, Deus direciona e cuida de pessoas. Isso é essencial. Mas você ter um conhecimento de que Deus tem um povo ajuda você a entender o motivo pelo qual você vive. Então nós temos como a igreja remanescente, eu falei para vocês ontem, que a igreja adventista, nós nos reconhecemos como uma igreja remanescente. Ou seja, é uma igreja que surgiu com um propósito específico. Não é uma igreja como as outras. Quando eu falo como as outras, eu não estou querendo colocar nenhuma igreja melhor ou pior. Apenas o título de igualdade em relação ao propósito. As igrejas, elas têm um foco na pregação do Evangelho. Por exemplo, nós sempre dizemos o seguinte: mas se não fosse sacrifício de Cristo Jesus, nós não teríamos direito de salvação. Certo e errado. Nós adventistas somos um pouquinho além. Em que sentido? Se Jesus não tivesse vivido uma vida justa, o sacrifício dele não valeria a pena. Se ele não tivesse morrido, a vida justa não valeria a pena. Se ele não tivesse ressuscitado, do que ele teria tentado o sacrifício? E se ele não tivesse no céu agora, descendo pelos nossos pecados, do que ele tentaria ter morrido, sendo que ele tinha se perdido do mesmo jeito? Então, como adventistas, nós entendemos que o ministério de Cristo, ele é um pouco mais amplo. Ele começou lá, mas Jesus está nesse momento no céu, nesse dentro de cada um de nós. E esse é um dos temas que a gente vai estudar a partir do próximo domingo. Eu estou convidando você a participar conosco. Todo domingo a gente vai estudar a Bíblia, aprendendo um pouco mais do que a Bíblia ensina. E aí nós percebemos que, como povo de Deus, nós temos que ter algo diferente. O que é esse diferente que tem do povo de Deus? Apocalipse capítulo 14 fala para nós um pouquinho sobre as 3 mensagens angélicas, entre outras coisas. E dessas 3 mensagens angélicas, ali fala de uma forma muito interessante. Essas 3 mensagens devem acontecer no período da igreja remanescente. E eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Apocalipse 14. E eu preciso ler com você esse texto, depois vai aparecer de novo ali, mas eu já queria ler antes, para poder fazer aqui uma ligação com a mensagem de ontem. Apocalipse 14, versículo 6. Apocalipse 14, versículo 6. Nós vimos ontem que existia um dragão, o dragão estava furioso contra a mulher, Deus deu a ela asas para que ela pudesse voar para o deserto. E as asas significam o quê? Velocidade, não foi? Então Deus tirou essa igreja velozmente dos ataques de Satanás. Beleza. Agora, olha o que o capítulo 14, verso 6 diz: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. Então João está vendo agora um anjo que está fazendo o quê? O anjo não está andando. O anjo não está parado dando uma mensagem. O anjo está voando. Por que o anjo está voando? Toda vez que Apocalipse fala que existe algo ou alguém voando, fala sobre urgência. O propósito é mostrar urgência. Então, o anjo estava voando porque ele tinha pressa de dar uma mensagem. E essa mensagem, ela é essencial para ser pregada nos nossos dias. Aqui fala que esse anjo, ele tinha o evangelho eterno e que tinha que ser pregado em toda a terra. Então, qual que era a mensagem? O evangelho eterno. O que é o evangelho? Aí começa a falar, depois do capítulo, versículo 7. Teremos a glória que é chegada ao seu juízo. Agora é aquele que fez o mar, a terra e todas as coisas que estão na fonte das águas.
Aí ele começa a dizer tudo isso aí. Temer a Deus tem a ver com você respeitar, com você reconhecer Deus como seu Senhor. Adorar a Deus tem a ver com Deus sendo a essência da sua vida. Aquele que é o Criador, nós temos que voltar para o capítulo 1 e 2 de Gênesis, voltar ao nosso estilo de vida, alimentação, casamento. Tudo isso vai ser deturpado nos dias antes de Cristo Jesus. E tudo isso precisa ser restaurado pela igreja remanescente. Então, por isso que a gente vai estar sempre falando sobre um estilo de vida mais saudável. A Adventista estava aparecendo. Você chegar um pouquinho para o lado, por favor, para eu poder. Todo Adventista é vegetariano? Infelizmente não. Mas o ideal é que fosse. Porque nós temos que voltar para o princípio da palavra de Deus. O remanescente existe para poder pregar uma mensagem. E essa mensagem é o Evangelho eterno. E o Evangelho tem pressa, por quê? Porque nós estamos numa guerra. E numa guerra, decisões precisam ser tomadas de forma rápida. Porque se você, quando está numa guerra, não tomar uma decisão de uma forma rápida, você pode morrer. Na Segunda Guerra Mundial, algumas pessoas conseguiram sobreviver, elas escreveram livros, e um desses escritores disse que eles ficavam assim, em uma expectativa. Não sei se você já leu sobre a Segunda Guerra Mundial, especialmente sobre o Holocausto. Sobre o Holocausto. E o que eles faziam? Eles pegavam os judeus, tiravam todos os pertences deles, colocavam em pijama, roupa de preso, tiravam seus calçados, óculos, tudo, levavam para um ambiente e colocavam eles para trabalhar. Aqueles que já eram tão úteis mais, que já não davam comida, eles comiam talvez um pão por dia, e às vezes até menos do que isso, já estavam magros e tudo, eles levavam uma câmara muito grande, colocavam gás, as pessoas morriam e colocavam fogo nessas pessoas. As outras pessoas que estavam vivas, elas estavam muito magras. E assim eles pegavam aquelas pessoas que morriam e colocavam empilhadas uma em cima da outra, todo mundo dentro da outra. Todos os dias essas pessoas, elas tinham uma decisão a tomar. Eu posso tentar fugir, ou eu posso tentar perseverar aqui. Se eu fugir, eu corro o risco de ser apanhado e ser morto. Se eu ficar, eu corro o risco de morrer. Mas também tem o risco, ou tem quem sabe a oportunidade da guerra acabar e eu ser resgatado. E o autor disse que algumas vezes ele teve a oportunidade de fugir, mas em questões de minutos ele tinha decidido se valer a pena. As grandes decisões da vida, elas precisam ser tomadas em questões de minutos. Elas têm que ser feitas de uma forma muito rápida. Napoleão Bonaparte disse que em cada batalha há um momento de 10 a 15 minutos somente, quando se decide a vitória ou a derrota. Saber aproveitar o instante crítico será a glória e não a vergonha. Entre 10 e 15 minutos do seu dia, talvez, estão fazendo a diferença por toda a sua vida. São 10 a 15 minutos que você tem decidido estar ao lado de Deus ou estar longe de Deus. São poucos momentos da sua vida que você tem decidido ser um povo remanescente ou apenas saber sobre o povo remanescente. Deus está te dando a oportunidade nessa noite de aprender a tomar decisões rápidas. Por quê? Porque o tempo está acabando. Hoje eu e o Michel estávamos conversando em casa sobre essa questão, mas desde 1944 fazendo que está voltando, já foram mais de 180 anos e não voltou. Aí eu até conversando com ela, cheguei à conclusão, beleza, Jesus não voltou desses 180 anos, mas quem dos que estavam vivos pregando a volta de Jesus está vivo hoje? E a Bíblia diz que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E a morte para nós é como se fosse um sono. A palavra diz assim, a morte é um sono. Então a pessoa morreu esperando a volta de Jesus. Qual vai ser a primeira impressão que ela vai ter ao ressuscitar com Jesus voltando do céu? Foi rápido. Quando você olha para trás, você vai só conseguir enxergar a demora para a volta de Cristo Jesus. Mas eu vou dizer para você, Deus está falando para você olhar para frente. Porque Jesus não está vivendo no passado mais. Hoje o que importa não é tanto a morte de Cristo na cruz. O que importa para você é você entender que está no céu, que está com você nesse momento. E todos os dias você tem a oportunidade de tomar uma decisão rápida. Qual é a principal decisão que você tem que tomar?
Eu preciso fazer parte do povo remanescente. Eu tenho que fazer parte do povo de Deus, porque Deus está dirigindo. Ele tem uma mensagem urgente, e essa mensagem ela tem que ser pregada. Que mensagem é essa? Vou dizer para você. A mensagem de que as mulheres têm que vestir certos tipos de roupas, de que as pessoas têm que cantar certos tipos de músicas, que a comida tem que ser essa. Essa é a mensagem urgente que tem que ser pregada? A mensagem urgente tem que ser pregada porque nós temos que trazer mais cantores para poder fazer shows e eventos e mais viagens. Essa é a mensagem? Irmãos, se essa não é a mensagem, por que gasta tanto tempo com isso? Se essa não é a mensagem, por que a gente não está passando a mensagem que é urgente, que é importante? E essa mensagem, ela é essencial. Você já leu? Deus ele tem um plano, ele tem uma mensagem, ele tem um evangelho eterno. O evangelho ele tem que ser pregado. O problema é que a gente quer ensinar as pessoas a mudar de vida, mas nós não estamos preocupados em apresentar a mudança da vida. Quem é que vai fazer essa mudança? Vocês viram o testemunho do rapaz hoje, né? Não sei se vocês perceberam, mas até hoje eu percebi, todos os 3 ou 4, não lembro agora, acho que foram 3, eles estão interligados. Os 3 trabalhavam no tráfico, os 3 foram presos, e um foi puxando o outro para Cristo. E eu fiquei pensando, puxa vida, eu já tive a oportunidade de pegar presídio. E eu já várias vezes pensei, será que vale a pena? Porque esse pessoal vai sair para onde depois? Aí hoje eu dou uma pancada naquele testemunho. E pode ser que a maioria não decida e a maioria possa continuar na vida do crime. Mas quem sabe tem uma pessoa ali que está precisando conhecer a graça do amor de Deus. Agora, qual foi a forma que esse homem foi impactado por Jesus Cristo? Qual foi a estratégia de Deus? Ele fala duas coisas no vídeo. Ele fala assim, olha, um dia eu pedi a Deus que mostrasse um texto na Bíblia. Qual foi o texto? Mateus 11, 28. Vinde a mim e sobrecarregados. E eu passaram 3 anos e continuou preso. Cansado e preso. Só que veio um detalhe. Ele sai da cadeia, ele faz uma ligação. Onde é que está o Evangelho? Aquele amigo que antes era traficante foi lá e falou para ele, olha, Jesus mudou a minha vida. E ele fala, eu quero conhecer esse Jesus. Não foi a doutrina da igreja que o amigo seguiu. Não foi a programação especial da igreja. A vida daquele amigo, a transformação da vida daquele amigo é o que mais impactou na vida dessa pessoa. O Evangelho é isso. O Evangelho são as boas novas da salvação. Evangelho significa isso, boas novas. Aí você vai falar com as pessoas sobre Cristo e você vai falar, olha, Jesus te ama e Jesus quer que você mude de vida. Jesus te ama, mas você tem que ser transformado, você tem que mudar. Deixe Jesus transformar. A mensagem de graça, eu vou dizer para vocês, eu só consegui entender o que é graça. Eu não vou dizer que eu sou especialista no assunto. Eu só consegui entender o que é graça mais ou menos há uns 8 anos atrás. Como adventista, eu leio muita Bíblia, busquei muito, entendia a lei, sempre disse esse negócio de que a lei nos salva, mas ela nos dá para Cristo, que só a lei está nosso pecado, o pecado nosso pecado. Mas um dia eu consegui entender melhor o que é graça. Sabe o que eu estava estudando? Pecado. E eu vou estudar isso com vocês. Depois da série de Elias, nós vamos começar a falar sobre o pecado, para você entender o que é graça. Você só vai entender o que Deus está te oferecendo quando você conseguir reconhecer quem você é e o que você pode oferecer para Ele. Deus não está esperando nada demais de você, Ele está só esperando que você receba a graça. Para você fazer o quê? Compartilhar a graça. De graça receber suas graças. Tá? Por que a gente quer receber coisas boas das pessoas, mas a gente tem dificuldade de compartilhar as coisas boas? O que Deus quer te oferecer? Ele quer te oferecer salvação. Ele quer te oferecer alegria. Sabe o que é interessante? O Apocalipse é um livro que as pessoas têm muito medo. A gente tem medo daquilo que a gente não conhece. Então você tem que ler o Apocalipse. E o livro que fala sobre esses animais, monstros e tudo, ele começa com algumas coisas legais. Ele começa dizendo que Apocalipse quer dizer o quê? Revelação
de Jesus através de João para quem? Para todos nós. Aí depois ele diz, mais ou menos no versículo 13, ele fala que a gente tem que bem-aventurado aquele que ouve, aquele que lê, aqueles que ouvem as palavras dessa profecia. Eu expliquei para vocês 2 dias atrás o que significa isso. Só que no versículo 4 tem um detalhe bem interessante. Abre aí, Apocalipse capítulo 1, versículo 4. O livro que a gente mais tem medo, aquela preocupação toda de talento, preocupação por causa das bestas, de não entender. Deus está dizendo no comecinho, olha, eu estou explicando para você, é feliz quem lê, é feliz quem está ouvindo a palavra de Deus. Agora, capítulo 1, verso 4 do Apocalipse, diz o seguinte: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é e que há de vir, e da parte dos 7 Espíritos que agem diante do seu trono. Versículo 5: da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Lembra assim, nada mais, texto normal. Mas aqui tem um detalhe que ele fala o seguinte: a introdução do texto, ele fala graça e paz a quem? Aí começa a dizer, as 7 igrejas. As 7 igrejas representam as 7 períodos proféticos da história. E nós vemos muitos esses 7 períodos, nós vemos o período de Laodiceia. Então, Jesus começa apresentando o livro de profecias sobre o fim do mundo, sobre besta, sobre animal, sobre monstro que vai acabar, sobre reino, dizendo o seguinte: olha, eu quero que você conheça o que vai acontecer para que você tome a decisão certa na sua vida. Feliz é quem lê e feliz é quem ouve. E eu estou dizendo a você graça e paz. Aqueles que leem e ouvem recebem graça e paz. Que livro terrível é esse? Que logo na introdução já te proporciona tudo isso de bom. Que livro é esse terrível que logo na introdução já coloca à sua disposição a graça e a misericórdia. Deus diz o seguinte: olha, vai ter muita coisa ruim que vai acontecer. Vai ter praga que vai acontecer, vai ter besta que vai surgir, vai ter perseguição. Mas eu quero dizer uma coisa para você que é da igreja de Laodiceia, para você que está aqui em Almenara hoje, eu quero dizer para você que antes das tragédias que virão, eu já estou te oferecendo a salvação, eu estou te oferecendo a graça, amém? Eu já estou te oferecendo uma vida melhor do que esse mundo pode oferecer. Por isso eu estou dizendo graça e paz a você. Você quer viver a graça de Cristo? Você quer viver a paz de Cristo? Graça e paz são dons que Deus te concede. Você aprender a viver em paz de todas as dificuldades. Sabe? O livro do Apocalipse é um convite para que você possa viver a verdadeira paz. O que é o Evangelho? O Evangelho, então, é a restauração desse relacionamento com Cristo. Então, João começa a compartilhar o Evangelho. Ele começa a compartilhar o que Jesus está fazendo. O que é o livro do Apocalipse? O livro do Apocalipse é Deus mostrando para o ser humano tudo o que ele está fazendo para compartilhar a graça. Por isso, irmão, se você não conseguir gastar um tempo para estudar o livro do Apocalipse, você não vai conseguir compartilhar as pessoas a urgência da mensagem que é o Evangelho. João capítulo 14, verso 27 diz: deixo com vocês a paz, a minha paz vos dou a vocês. Não dou como o mundo dá. Não se turbe o coração e nem tenha medo. Deus está oferecendo a paz para você, irmão. Ele quer que você conheça essa paz. Mas essa paz e esse Evangelho eterno só vai ser possível quando você conseguir viver as boas novas de Deus. Quais são as boas novas? Deus está oferecendo graça e paz. Deus está dizendo que coisas ruins acontecerão, mas quem vai vencer no final? Quem vai vencer? É Deus. Deus será o grande vencedor. E é interessante que no versículo 4 ele dá a assinatura dele. Ele fala: olha, e aqui quem está mandando essa mensagem são os 7 Espíritos, representando o Espírito Santo. Depois ele fala do Ancião Dias, falando de Deus o Pai. E depois ele fala de Jesus Cristo. Os 3 estão interessados na sua salvação. Os 3 estão interessados no seu bem-estar. Por isso que ele diz
aquele que é, que era e que há de vir. Deus ele fez coisas incríveis no passado. Imagine você vivendo lá nos dias de Moisés, andando pelo deserto e ver o maná cair. Eu acho que era incrível isso. Eu acho que era incrível. Imagine você vivendo nos dias dos apóstolos, eu estou assistindo a série de Joseph, e vendo assim, eles saindo, eu assisti a parte deles, eles foram pregar o Evangelho e começaram a curar pessoas. Quão surpreendente foi você orar e uma pessoa ser curada? Eu acho que isso foi incrível. Agora eu vou dizer para você, ele foi, mas ele também virá. Tudo de bom que aconteceu no passado voltará a acontecer no presente. Por isso ele fala o seguinte: eu estou oferecendo graça a quem eu amo, e por isso ele nos libertou do pecado. Na introdução do Apocalipse, toda a Trindade ela está abençoando e cumprimentando os filhos de Deus. Ou seja, o céu inteiro está interessado na sua felicidade. O céu inteiro está interessado na sua salvação. Amém? Mas eu quero falar um negócio. O céu inteiro está interessado na sua salvação. E por que você tem tempo pouco gasto da sua salvação? O céu inteiro está te colocando à disposição uma mudança de vida. Mas por que nós continuamos ainda tentando seguir os nossos passos, os nossos desejos? Sabe, o Evangelho eterno tem a ver com as boas novas de Deus, mas essas boas novas são boas novas de amor. Aquele que nos ama e nos conhece, voltará para nos buscar. Você já viu aquelas séries de filme na televisão, canal, alguma coisa? Quando as pessoas estão viajando, chegam no aeroporto, aí tem as pessoas com uma plaquinha. Agora, quando eu viajei para a África, era interessante, quando você chegava nos aeroportos assim, tinha um povo, umas plaquinhas recebendo, e isso era muito legal. Tinha pessoas que chegavam e nem eram notadas, mas aquelas pessoas que estavam sendo recebidas com alguma plaquinha ou outra, automaticamente elas demonstravam um sentimento de gratidão e de alegria. Porque melhor do que chegar em casa é você ter alguém te esperando. Melhor do que você chegar em casa é você ter alguém te esperando. Melhor do que a volta de Cristo Jesus é você estar preparado para encontrar Ele. Jesus voltará novo para o céu. E Ele está fazendo um convite hoje. Meu filho, e aí? Como é que você está hoje? Você está com a plaquinha, você está me esperando? Você anseia esse grande momento na história? Jesus, Ele quer que você consiga. Jesus espera que você entenda o quanto Ele te ama. Quando você ama, você tem expectativa. Quando eu estava namorando com a Michelle, eu estava noivo, comecei a trabalhar em Caratinga, e a gente sempre esperava o momento certo para ele conversar. Ligação, ficava, sabe, aquele momento ali de trabalhar, e tinha uma hora de uma ligadinha. Ela estava saindo da faculdade, eu esperava até 11 horas, 10h50, 11 horas. Porque a hora que ela saiu da faculdade, a gente ligava e conversava um pouquinho. Sabe, aquela vontade de falar com quem você ama. Irmão, se você não sentir isso por alguém, peça a Deus para te dar essa oportunidade. O desejo de chegar em casa, fazer uma viagem, você poder chegar e encontrar alguém que você quer. Isso é muito importante. Jesus, ele tem que ser esse viajante, que foi logo ali, mas voltará para ter um encontro conosco. Esse Jesus, ele é conhecido por ser um Deus de amor. Nós não temos como falar para as pessoas sobre o Evangelho eterno sem falar que Deus é amor. O que é o Evangelho eterno? O Evangelho é uma mensagem de graça. O Evangelho é uma mensagem de amor, uma mensagem de transformação. O Evangelho é Deus dizendo para você que Ele quer morar no teu coração, que Ele quer fazer não apenas parte da sua vida, que Ele quer ser a tua vida. Ele quer completar tudo aquilo que está vazio em você, para que você consiga sentir o mais perto possível e sentir aquela saudade, e que você possa dormir almejando o grande dia que Ele voltará. Isso é o Evangelho eterno. O Evangelho vai ser simplesmente um arrepio. O Evangelho é você ficar só chorando.
O Evangelho é você só ficar reclamando com Deus das coisas que não aconteceram. O Evangelho, ele começa a fazer algo no teu coração. O Evangelho, ele começa a mostrar para você que Cristo é vitorioso e você também é vitorioso, e você é um filho de Deus. Amém. Você já percebeu que você é um vitorioso? Quando você se olha no espelho, o que você enxerga? Fracassado ou vitorioso? Quando você deita na cama, você se vê apenas como fracassado ou como uma pessoa que fez o melhor que podia fazer para permanecer na graça de Cristo? Ah, pastor, mas eu tenho dificuldades, eu não consigo passar tempo com Deus, eu não estou conseguindo me relacionar com Deus, eu não consigo sentir a presença de Deus, porque eu sou todo errado. Deixa eu dizer, irmão, Jesus não depende do seu conceito para continuar te amando. Jesus não depende das suas boas obras para poder continuar te amar. Ele só quer que você esteja disposto. Que ao deitar você possa abrir o teu coração e falar assim: olha, eu não te correspondi como o Senhor merecia, mas eu te peço que amanhã o Senhor me torne melhor. Me ajude a viver essa experiência. Eu quero ser vitorioso. Eu quero vencer o pecado, por isso me ajude a gastar tempo com o Senhor. Me ajude a viver as tuas vitórias. Não existe outro caminho para a salvação além daquele que nos conduz à cruz de Jesus. Por isso, o que é o Evangelho Eterno? O Evangelho Eterno é aquela mensagem que vai transformar o seu coração egoísta em coração grato. E isso só é possível quando existe entrega do seu coração. Isso só é possível quando você entendeu que Cristo fez lá na cruz não foi simplesmente a morte pelos seus atos, foi a morte eterna que Jesus venceu para que você também se tornasse uma pessoa vitoriosa. Então, meu irmão, quando você se olhar no espelho, chegar em casa, olha no espelho, faça o seguinte: diga para você mesmo: eu sou um vitorioso. Eu sou uma vitoriosa. Porque o amor de Deus é maior do que os meus pecados. E Satanás já é derrotado. Jesus me ama e Ele me quer ao lado dele. Por isso, Senhor, eu te peço, por favor, me ajude a estar diante de Ti. Me ajude a gastar mais um tempo com o Senhor. Jesus nos livrou de uma existência sem propósito para nos dar um lugar entre os súditos do seu reino. Jesus não quer que você viva como um ser qualquer nesse mundo. Jesus quer que você viva com um propósito. E sabe qual é o propósito? Não é sentar no banco da igreja para ser membro de igreja. O seu propósito é ser remanescente. É ser um remanescente. É você ser diferente. Não só por fora, especialmente por dentro. Jesus está te convidando hoje a ser um remanescente, fazer parte desse reino. A Rebeca vai cantar sobre esse momento, esse céu. E lembra dos 2 motivos de oração? Hoje você vai orar para que Deus te ajude a viver o Evangelho eterno, a aceitar o amor de Cristo de uma forma tão grande. Ou quem sabe, peça a Deus para você sentir, você viver como você nunca viveu o amor dele na sua vida. Mas você também vai orar por seu amigo. Ore por ele, para que Deus o permita, quem sabe através de você, compartilhar esse amor. Assim como esse jovem que recebeu o amor de Cristo através de um amigo, hoje o desafio é que você seja a expressão do amor de Deus para as pessoas que estão ao seu redor. Converse com Deus. Não olhe para as suas fraquezas. Olhe apenas a vitória que Cristo está te oferecendo e o convite que Ele vai te fazer através dessa canção.
Nós fizemos escolhas nesse dia e agora fizemos mais uma. E queremos pedir que o Senhor possa receber, Pai, essa decisão, essa escolha em Tuas mãos, aplicá-la, Pai, conforme a Tua vontade e torná-la possível, segundo o Teu propósito, Pai. Nós reconhecemos que estamos vivendo momentos difíceis aqui na terra e te agradecemos porque, apesar de toda a dificuldade, o Senhor deixou luz aqui na Tua palavra, nos mostrando o caminho a seguir, nos mostrando o que vai acontecer, para que pudéssemos estar preparados exatamente para esse momento, para a história. Louvado seja o Teu nome, Pai, porque nos ajudou nessa noite a estar aqui, para ouvir essa mensagem que pode mudar a nossa vida. Quem sabe esses 30 minutos de mensagem que tivemos aqui, sendo os minutos essenciais para a grande transformação que é necessária acontecer na nossa vida, Pai. Eu não sei quanto tempo de vida teremos aqui ainda, mas sabemos, Pai, que cada momento é importante nessa batalha contra o mal. Por isso, nesse momento, receba a nossa vida em Tuas mãos. Perdoa os nossos pecados. Nos torna, meu Deus, cada dia mais o Teu povo, o povo remanescente, Pai. E para isso, nós precisamos, Pai, que o Senhor nos dê sabedoria para viver como Cristo viveu, sendo bons testemunhos de Cristo Jesus. Que o Senhor nos ajude, meu Deus, a guardar os mandamentos, não para buscar salvação na lei, mas para poder reconhecer o quão pecadores nós somos e assim depender da Tua graça, Deus. Mas, Pai, nós não podemos passar o nosso dia, continuar passando o dia que nós temos, sem estar na Tua presença. Por isso te peço, transforma o nosso coração. Nos ajude, meu Deus, a ter prazer em estar na Tua presença. Que a gente não tenha mais abrir a Bíblia só na igreja ou só ouvir o que as pessoas pregam, mas que possamos sentir, Pai, o Teu amor, o Teu desejo, o Teu coração, Pai, pulsando junto ao nosso coração. Que nós possamos, meu Deus, ao deitar na cama, ter um pensamento de vitória, pensamentos da Tua graça, pensamentos, Pai, do Teu poder que nos acompanha cada dia, meu Deus. Para isso, Pai, nos transforma. Cada um de nós temos as nossas vidas. Eu te peço que todos possam, nessa noite, voltar para os seus lares, tomando aquela decisão crucial para a vida, aquela decisão mais importante, que é buscar a mudança de Deus. Transforma esse nosso coração. Não permita que nós continuemos a valorizar mais esse mundo do que a Tua palavra. Nós precisamos do Teu amor e da Tua graça. Preencha esse vazio que existe em nós. Cuida dos nossos negócios. Cuida, Pai, da nossa família. É o que pedimos por Jesus. Amém. Deus te abençoe. Amanhã nós estamos juntos. Mais uma noite de reflexões, de decisões. Tô com frio, não, tô com ouvido, eu coloquei o cara.